Existe um tema que me persegue. Gosto dele, acho que ele tem essa ideia, ele me parece um personagem, não tenho certeza, quase humano. Não digo que gosto desse personagem, que me persegue. Olá, eu sou a Nádia Naira e eu vim aqui propor um jogo para vocês, a partir da obra do Manuel Carlos Caram, que é dramaturgo, jornalista e escritor de Curitiba. Eu vim aqui jogar com as palavras do Caram, no labirinto do Caram. E a ideia desse jogo é tirar um número, esse número vai me levar a um livro do Caram, e eu terei entre 7 e 10 minutos para contar para vocês a história desse livro, a minha relação com ele e como eu usei partes dele para adaptá-lo para teatro ou como o Caram fez isso. É uma viagem sobre a história do Caram. É um jogo. Topa jogar comigo esse jogo? Muito bem, então a gente vai para o nosso quarto livro. A gente já leu do Manuel Carlos Caram. O número 5, que é o Encrenca, o número 2, que é o Cebola, o número 11, que é o Mesmas Coisas. Eu vou sortear um número e eu tenho 7 minutos para falar sobre ele. Número 9. Sujeito oculto e algum tempo depois. Então, vamos colocar aqui. Sujeito Oculto é um livro que foi publicado em 2004 pela Barcarola. E o Algum Tempo Depois é um livro que foi publicado em 2014 pela Arte e Letra. Eles são livros tem bastante semelhança entre os dois. O Sujeito Oculto é um trocadilho com essa ideia da língua portuguesa, onde é possível existir um sujeito oculto. Em muitas línguas não é possível ter um sujeito oculto, é possível ter um sujeito neutro, indeterminado, mas não um sujeito oculto. A história é bastante simples, é a história de um personagem, ele narra a sua própria trajetória. Ele é um matador de aluguel. Mas não importa quem ele vai matar ou quem contratou ele para matar, importa como é o procedimento do trabalho dele. Ele vai trabalhar nas minúcias, ele vai trabalhar nos detalhes, nos mínimos detalhes do seu fazer, do seu ofício. Na orelha do livro, o Joca Terron fala que tem uma inspiração em Beckett. O Caram se inspira em Samuel Beckett, esse irlandês que se inspira em James Joyce. São os grandes autores do século XX, de literatura dramática, de teatro. O Beckett reinventa uma forma de escrita e realmente influencia boa parte do teatro que é escrito depois da guerra, ali a partir dos anos 50. E esse personagem, o sujeito oculto, ele é um sujeito interessante porque ele ouve bastante rádio, ele se prepara minuciosamente para o seu trabalho, ele então vai descrever gestos, lugares, situações. Ele é realmente extremamente detalhista. Eu queria ler um trechinho para vocês. Um sujeito que optou pela mudez, pela falta de nomes, ou, se não houver outra alternativa, nomes falsos. Usuário de biombos que na chuva não se protege da água, usa o guarda-chuva para esconder o rosto. Que julga à sombra excesso de luz, para quem o verdadeiro caminhar é esgueirar-se. Que maneja as contradições como escudo e confunde, embaralha para melhor esgueirar-se, para não se molhar, pinta paisagens sem gente. Preferência pela parede com natureza morta, gosto maior pela parede nua, mais ainda pela ausência de parede como jeito de aumentar o espaço vazio. Esse personagem é bastante pertinente para hoje, né? Esse que confunde, que se esgueira, que não tem rosto, que não tem nome. Esse personagem que nos confunde, que nos deixa incertos, que nos deixa a meio caminho. Tem aqui um pequeno trecho que eu usei na adaptação, um trecho final da adaptação do Bolacha Maria.
Lá no Bolacha Maria, a gente começava com alguém pedindo para que eu contasse uma história, pedindo para que a atriz contasse uma história. E aí, ele se imagina, o sujeito oculto, se imagina contando uma história para a jornalista, por exemplo, da rádio. E a jornalista perguntaria para ele se a história que ele está contando é verdadeira. E aí ele se pergunta, por que perguntar se uma história é verdadeira? E reformularia a pergunta para reforçá-la. Para que saber se uma história é verdadeira? Mas acho que não seria assim. No pequeno silêncio depois da minha resposta, sim, o operador da rádio pensaria que era o fim da história e colocaria então um anúncio de supermercado ou uma música. Ele teria me cortado antes que eu falasse sobre história verdadeira e antes que eu dissesse que mentira é outra história. Esse é um assunto muito interessante, muito útil para o Caram. Essa ideia de como contar uma história, por que contar uma história e se é preciso contar uma história verdadeira ou não, ou como é possível manobrar elementos verdadeiros ou elementos reais para criar ficções. Esses dois livros têm, então, um personagem que é o personagem principal e que narra suas trajetórias. Algum tempo depois é a mesma ideia, é um personagem em trânsito. Ele está às vezes no escritório, às vezes no hotel, às vezes em casa com a esposa, ou ele está no avião, ou ele está no carro, ele está sempre em trânsito. A gente não sabe muito bem qual é a profissão dele, mas não é o que importa. O que importa é essa ideia do tempo, essa ideia da permanência. A Lucy Colin, que trabalhou com a gente no projeto Mesmas Coisas também, que é uma grande escritora paranaense, fez a orelha desse livro. E ela apresenta o Caram de uma forma bastante interessante. Ela diz que o Caram é um exímio escritor. O Caram nos leva a pensar em relógios algemas, em dias estradas, no silêncio entre duas notas, em escritórios hotéis, em um sonho bom para qualquer noite, em advogados gargalhadas, na ampulheta em horas inúteis, esperando ser úteis. Algum tempo depois, também o personagem de algum tempo depois também ouve rádio. E num dia, circulando pela cidade, ele encontra uma figura interessante. Na última página do livro, ele encontra alguém. Esse alguém é um sujeito na rua. Um sujeito na rua, eu quase parei o carro. Eu deveria ter parado. Era meu dia de folga, é dia de parar. Eu quase parei o carro para ver o sujeito andando na calçada. Era um sósia. Sentimento de arrepio. Diante de certos acontecimentos, não me passava um arrepio. Eu vivia apenas uma espécie de sentimento de arrepio, como se a ausência de um arrepio obrigatório forçasse a me sentir como se eu tivesse tido um arrepio. Eu vi o sósia na rua, sentimento de arrepio. Um sósia. Eu tinha um sósia. Dias como aquele valiam a pena. Mas eram poucos. Esse personagem, o sósia, é uma grande obsessão do Caram, é o personagem que ele está procurando e que ele está construindo o tempo todo em todos os seus textos de teatro, literatura, crônicas, é a grande procura do Caram, o sósia. Então vamos ao próximo número. O próximo número é o número 4. Godot é uma árvore e Grupo Margem. O Grupo Margem é um grupo de teatro que o Caram manteve com alguns amigos na década de 70, em Curitiba. Era um período complicado no Brasil, onde a gente vivia uma ditadura militar, em que os artistas, os intelectuais, os estudantes estavam impedidos de falar, de dizer, de viver, de estar. Eram perseguidos, presos, caçados, mortos, eram desaparecidos. E o Caram e os seus amigos artistas encontraram formas de burlar a censura e continuar produzindo, pensando sobre esse estado de coisas. Para isso usaram o teatro, o humor, eles eram, muitos deles, cartunistas, como o Solda, o Dante Mendonça,
Muita gente passou pelo Grupo Margem, pessoas bastante importantes. E no Grupo Margem, para o Grupo Margem, o Caran escreveu muitas peças, dirigiu muitas delas, e algumas estão resgatadas nesse livro que foi publicado pela editora Kafka, que se chama Meia Dúzia de Criaturas Gritando no Palco. Esse livro foi editado em 2013. E tem aqui, foi o Paulo Sandrini que fez essa coletânea. Tem aqui 2 resgates históricos, então, que são Doce Primavera e Bicho de 7 Cabeças, que são da época do Grupo Margem. E são também da época do Grupo Margem peças que não estão aqui, mas ele escreveu, por exemplo, O Avião Parte AI-5, esse trocadilho já no nome, O Avião Parte AI-5, que é de 1977 e que passou pela censura. Ele escreveu também Urubu, que é de 78, que tinha como ator principal Antônio Carlos Craide, outro nome bastante importante no teatro curitibano dessa época, além de Bolas de Papel, O Baile do Pau-Brasil, enfim, dezenas de peças o cara escreveu. Muitas delas estão sendo resgatadas agora pela Michele Pucci num trabalho de mestrado dela, e a gente espera que a gente possa ver esses textos publicados para que a gente possa ter acesso a eles. Então, aqui nesse livro, além de Doce Primavera e Bicho de 7 Cabeças, tem alguns textos inéditos. O Calcanhar Avariado e Outras Histórias, Duas Criaturas Gritando no Palco e Ovos Não Tem Janela. Ovos Não Tem Janela realmente é inédito e nunca foi montado. A gente só fez uma leitura dramática desse texto no período do projeto Bolacha Maria, na livraria, mas só uma leitura dramática. O Duas Criaturas Gritando no Palco teve uma versão de bonecos que foi feita pela primeira vez no quintal da casa do Manuel Carlos Caran, e depois foi montado por Moa Leal, Cid Correia, Gabriel Gorosito. E Um Calcanhar Avariado e Outras Histórias é uma peça pequena, um pequeno solo, um monólogo, que está dentro de outro livro que chama Comendo Bolacha Maria no Dia de São Nunca, que foi lido pelo Luiz Melo, pelo ator Luiz Melo, na inauguração da SP Escola de Teatro em São Paulo, com direção do Márcio Abreu. E o Calcanhar Avariado também foi montado em Curitiba pelo Moa Leal. Então já está circulando por aí. A gente usa trechos dessas peças em outras peças nossas também. Tem aqui 2 adaptações que foram feitas por mim e por alguns colegas para situações específicas. O Encrenca, que era uma leitura dramática, uma leitura que foi proposta pela Nena Inoue no ACT, no Ateliê de Criação Teatral. Nesse dia o cara estava, a gente fez um compilado de várias coisas do Caran e está registrado aqui. E o Picando uma Cebola em Chamas, que é uma adaptação minha do Cebola, um corte do Cebola, que também a gente usou apenas para fazer uma leitura dramática. Mas eles estão todos aqui registrados nesse livro. Então não tinha publicação ainda de textos teatrais do Caran, agora já tem. Eu acho bastante interessante falar desse livro junto, porque esse livro chama Godot é uma Árvore, e é um trocadilho com o título da peça mais conhecida do Samuel Beckett, que é Esperando Godot. No Esperando Godot, os personagens estão debaixo de uma árvore, na beira de uma estrada, esperando Godot chegar. E Godot nunca chega. E inspirado nessa ideia de que então o importante não é o final da história, mas é o meio da história, o Caran resolve escrever pequenas histórias, muito curtas, muito concisas, num espírito minimalista inspirado no Beckett. E ele faz então um livro, que tem um capítulo só, esse capítulo se chama Bagatelas, e ele escreve 471 bagatelas. E eu escolhi falar de 2, vamos ver se eu consigo, tenho tempo. A bagatela 51. A lenda é boa. Descartes fumou maconha em Pernambuco. A história é melhor. Descartes fumou maconha em Curitiba. Imprima-se a história. O cara está falando de Paulo Leminski e do seu catatal. O catatal do Paulo Leminski é uma hipótese. O Leminski imagina a vinda do filósofo René Descartes ao Brasil na caravana do Maurício de Nassau, que aporta no Recife. E o Leminski levanta a possibilidade, então, de como
como o Descartes pensaria os seus pensamentos europeus, brancos, de colonizador, num Brasil exuberante, quente, cheio de animais e plantas e sabores e gostos. E é claro que o Leminski vai sendo engolido, o Descartes-Leminski vai sendo engolido pelo Brasil, vai sendo devorado pela natureza e pelo pensamento tropical. Existe um pequeno conto que deu origem ao Catatal, que se chama Descartes com Lentes, que o Leminski escreveu bastante jovem e que eu tive o prazer de montar, transpor para o teatro, do conto para o teatro, e eu faço esse exercício até hoje. A ideia de que Descartes fumou maconha no Recife. E o cara brinca que, na verdade, a maconha foi fumada em Curitiba. Imprima-se a história. O cara pode ser lido e relido, e as bagatelas também podem ser lidas totalmente fora de ordem, e eu escolhi uma bagatela que fala sobre talvez o momento que estamos hoje. Bagatela 204. A propósito das teorias sobre o fim do mundo, é aconselhável a precaução de trabalhar com 2 verbos, acabar e parar. O fim do mundo pode ser apenas parar. Parar onde está. Muito bem, vamos ao próximo número. O próximo número é número 7. Comendo bolacha Maria no dia de São Nunca. Muito bem, vamos botar o meu tempo. Esse pequeno livro, Comendo Bolacha Maria no Dia de São Nunca, foi publicado também 2 vezes, aqui pela Ciência do Acidente e aqui pelos meninos da Arte e Letra. Aqui está o trecho dessa peça que eu acabei de falar, que é... Um trecho não, aqui está a peça inteira, Um Calcanhar Avariado e Outras Histórias, que é esse solo que é feito pelo Moa Leal e lido pelo Luiz Melo, que eu acabei de contar para vocês. E no meio desse solo tem um trecho que eu acho bem interessante. A história do Calcanhar Avariado, vamos falar assim, é uma pessoa, um cara que está dentro de casa, dentro do apartamento, e ele tem um dilema, um desafio. Ele encontra o seu grande inimigo dentro de casa. É uma aranha que está grudada na parede. Ele tem pavor dessa aranha. E ele fica na dúvida se ele mata ou não mata essa aranha. Então ele fica inventando histórias, inventando possibilidades. Ele fica numa digressão. E aí tem um trecho muito legal. Vou ler para vocês, não tem como descrever. Eu vejo nos livros tantas histórias interessantes, histórias de aranhas, de casca de banana, histórias de palhaços. O que eu queria mesmo era ter uma história interessante. Não precisava ser uma história incrível, fantástica, extraordinária. Podia ser uma historinha até bem simples. Mas ter uma história, que quando eu começasse a contar, alguém parasse para ouvir. Que se eu começasse a falar sozinho, quando alguém percebesse que era a minha historinha, parasse para escutar. Eu não chego a imaginar que as pessoas pagassem ingresso para ouvir a minha história. Não precisa ser tanto. Mas uma historinha. A minha origem, por exemplo. Uma coisa simples, mas que tivesse pelo menos alguma curiosidade. O meu nascimento, por exemplo. O meu pai era carpinteiro. A minha mãe era virgem. Uma historinha assim, bem simples. Tem um tema bastante legal aqui, que é essa ideia da desmistificação ou da dessacralização da imagem de Deus. O cara é bastante amigo de Deus, ele conversa muito com Deus, com as entidades divinas, com Jesus Cristo, e com essa ideia da religiosidade, do catolicismo. Ele brinca muito, ele conta muito essas histórias, sempre muito bem humorado. O Bolacha Maria, ele nos deu muitas chaves para entender como circular dentro do universo do Caram. E quem escreveu a orelha desse livro foi um grande escritor chamado Valêncio Xavier, que é também um escritor paranaense, e ele dá a chave de como trabalhar aqui dentro. Ele diz assim: o Caram está escrevendo sempre o mesmo livro, e só grandes escritores conseguem fazer isso. O Kafka só escreveu um livro com vários nomes, o Machado de Assis também.
A vantagem do Caran, fazer um livro assim, é que esse é um jogo que nunca acaba. E você pode entrar nele quando você quiser. Experimente, por exemplo, pegue a linha 345 deste livro, leia e pule para 84 do Cebola e volte para o assunto que está começando na página 43 desse livro ou de qualquer outro livro do Caran. E você verá como tudo se encaixa nesse jogo brincadeira. Só os grandes escritores conseguem fazer isso. Com essa chave do Valêncio, de que eu posso pular de uma história para outra, de uma história para outra, que sempre vai fazer sentido, eu me dou a liberdade de pular entre os livros do Caran para lá e para cá. Esse livro nos inspirou a fazer um projeto que se chama Bolacha Maria, que a gente desenvolveu, eu e Diego Fortes, na Armadilha Companhia de Teatro. A gente propôs um projeto que era mais que uma peça, era também um projeto de leituras dramáticas, de oficinas, de circulação da peça pela cidade de Curitiba, pelos bairros da cidade de Curitiba. Então, eu já falei para vocês, a gente fez algumas leituras dramáticas numa livraria, a gente leu, então, Bicho de Sete Cabeças, Picando uma Cebola em Chamas e Ovos Não Tem Janela. Era bem legal, porque eram leituras encenadas, num espaço aberto, as pessoas viam, chegavam num café, era bem, bem legal e rendeu um projeto bacana, início do ano de 2008. Nesse ano ainda, a gente estreou então a peça, que veio dessa pesquisa toda sobre a obra do Caran, que se chamou Bolacha Maria, um punhado de neve que restou da tempestade. Era uma peça colagem, assim, com muitas cenas de vários livros diferentes, e eu tive a honra de ter na equipe dessa peça o grande iluminador Beto Bruel, que é parceiro do Caran desde a época do Grupo Marcha. Existe um tema que me persegue. Gosto dele, acho que ele tem essa ideia. Ele me parece um personagem quase humano. Não digo que gosto desse personagem, que me persegue. 4 vezes N vezes.